Deus quer ter um encontro com você. E toda vez que você se encontra com Deus, sua vida é transformada. Jesus te ama. E Ele quer, através desses encontros, transformar a sua vida. Hoje, o nosso encontro é com Nicodemos. Abre sua Bíblia. Nós não vamos ler o texto inteiro, mas à medida que formos passando pelos princípios, você vai acompanhando o texto. João capítulo 3 nos mostra esse encontro. Semana passada falamos sobre a mulher samaritana e como que o evangelho real é apresentado àquela mulher e extraímos princípios. Hoje, em cima do diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vamos falar sobre agentes de reconciliação. Nós estamos profetizando que essa igreja é uma casa de encontro. Jesus está aqui, Jesus está aí, e Jesus quer se encontrar contigo nessa noite. Hoje é dia dele encontrar com você e transformar a sua vida. A questão é como ser um agente de reconciliação. Olhando para o encontro de Jesus com Nicodemos, eu aprendo a como ser um agente de reconciliação, porque Jesus foi um agente de reconciliação. Jesus reconciliou Nicodemos. E eu quero ser um agente de reconciliação. Eu quero que a minha vida seja, e Deus também colocou isso como um propósito para cada um de nós, para que nós aproximemos pessoas de Cristo, para que nós levemos pessoas ao Senhor, para que nós possamos fazer com que vidas que eram inimigas agora se tornem amigas de Deus. Como ser um agente de transformação? Para ser um agente de reconciliação como Jesus foi, em primeiro lugar, você precisa entender ou entenda a cultura das pessoas que você deseja se conectar. João 3, versículo 1 e versículo 2, a primeira parte do versículo 2, nos diz que Nicodemos veio até Jesus. Nicodemos se encontrou com Jesus. Mas há um detalhe no texto interessante: a hora do encontro. Nicodemos esteve com Cristo à noite. Nicodemos procurou Jesus num horário não muito habitual de se encontrar com alguém. Ele foi à casa onde Jesus estava à noite. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Jesus recebe Nicodemos à noite. Jesus entende a realidade daquele homem. A Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus. E alguém pode dizer assim: mas isso são horas de se procurar o mestre. Talvez se algum secretário da Santíssima Trindade que anda por aí tivesse a oportunidade de dar uma opinião e ele dizer assim: de noite não é hora de procurar Jesus. Quem quiser encontrar com Jesus, venha outro dia, venha de manhã, venha de tarde. Surpreendentemente, irmãos, Jesus abre a porta e recebe Nicodemos. Jesus se conecta com Nicodemos. Jesus entende que aquele homem era um principal dos religiosos. Ele era um homem rico, era um homem ocupado, era um homem religioso, era um homem importante, era um homem influente. Nós precisamos entender quem é a pessoa que a gente quer levar até Jesus.
Como que nós vamos nos conectar a essa pessoa? Qual é a necessidade dela? Quem ela é? E então, podermos abrir as portas para sermos pontes. As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. As pessoas têm necessidades diferentes. As pessoas têm influências diferentes. As pessoas têm histórias diferentes. E ao receber Nicodemos, naquela hora, Jesus nos ensina que se nós quisermos alcançar todas as pessoas, nós temos que abrir o coração para servir de várias maneiras. Se alguém que quer ganhar para Cristo só puder à noite vai ser. Se de manhã, de manhã. Nós precisamos nos adequar. Se você não pode, manda outro. Pensa na sua célula. Pensa nas pessoas que você está alcançando, nos seus alvos. Como que eu vou trazer essa pessoa? Que estratégia que eu vou usar? Nós temos que receber as pessoas dentro da cultura delas. E trazer as pessoas para a cultura do reino. Antes da pessoa vir para a cultura do reino, a cultura da pessoa precisa ser tocada. Nós não vamos alcançar as pessoas se quisermos fazer do nosso jeito. Tem que ser do jeito delas, que seja relevante para elas. Nós cristãos evangélicos, nós temos uma tendência, irmãos. Nós achamos que todas as pessoas têm que pensar igual a gente. E as pessoas pensam de modo diferente. Como é que eu vou tocar nessa pessoa? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Como é que a família dela está? Qual é o ambiente que eu vou chegar para ficar mais perto? Como que eu vou construir uma ponte? Jesus fazia isso. Se Jesus fazia isso, ele era um agente de reconciliação, ele quer que eu e você também façamos isso para alcançar mais vidas para ele. O encontro com Jesus nessa noite é para te transformar num agente de reconciliação que vai trazer muitas pessoas até Jesus. E eu quero te dizer também que Jesus entendeu Nicodemos, entendeu a realidade de Nicodemos, e Jesus entende também a sua realidade. Jesus entende você, Jesus sabe das suas necessidades, Jesus sabe da sua cultura, e Jesus está interessado em te aproximar de Deus. Segundo lugar, para ser um agente de transformação, de reconciliação, seja uma pessoa simples. Capítulo 3, versículo 3. Jesus olhou para Nicodemos e falou: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se for o evangelho de Jesus, é simples. Nós estamos precisando de mais pessoas normais. O pastor Neil Barreto fala muito sobre isso. E ele diz que nós não somos humanos tentando ser santos. Nós já somos santos. Porque Jesus já nos santificou, tentando ser mais humanos, ou humanos melhores. Tem crente que é tão espiritual, que eu acho que só falta crescer a asa e a auréola. O cara falou assim: eu estava em casa e Deus me falou: você tem que beber água. Eu falei: quê? Eu dou sede, vou lá e bebo água. Deus nem fala nada. Nós somos gente. E se é evangelho, é simples, normal, original. Seja você, para de querer ser os outros. Ah, eu quero ser igual fulano. Eu quero ter o jeito de ciclano. Eu levei muito tempo tentando ser um pastor que eu não era, porque eu queria imitar os outros. Olha, a cópia é sempre pior do que a original. Então seja você mesmo. Você não é o outro. Você tem uma história, você tem um jeito. Um cristão
entende isso. As pessoas olham para nós e acham que nós somos esquisitos. Uma vez eu estava aqui e a professora da escola dominical me contou uma história de uma menininha nossa aqui, Tiffany. E ela falou assim, a professora estava ensinando que todos nós somos pecadores. E aí a Tiffany levantou a mão e falou assim: ô tia, o pastor também é pecador? E ela disse assim: sim, o pastor também é pecador. Aí ela chegou em casa e disse: mãe, tenho uma notícia para te dar. Descobri hoje que o pastor também é pecador. Como é que as pessoas estão olhando para nós? Como é que você, líder, está se portando? Nós somos seres humanos. Nós não somos as pessoas extravagantes. A gente não precisa se vestir de uma maneira diferente. A gente não precisa falar de uma maneira diferente. A gente tem que ser igual a todo mundo, normal, contudo sendo sal da terra e luz do mundo, influenciando positivamente. Irmãos, as teologias são complexas demais, complicadas. E vou dizer, muitas teologias erradas. Porque teologia é coisa de homem, não é coisa de Deus. Teologia é o homem tentando explicar Deus. E às vezes a teologia erra, porque o homem erra. Está cheio disso nas discussões teológicas aí esses dias um jovem aqui da igreja me mostrou um pregador dos nossos dias aí, influencer digital, dizendo que Deus não está no controle, que ele não acredita que Deus está no controle. E gente, qual que é a teologia que vai fazer a diferença na vida das pessoas? É reformado, é tradicional, é liberal, é ortodoxo? O que faz a diferença na vida das pessoas é o Evangelho, é Jesus. A teologia tem o seu lugar na história, a teologia tem o seu lugar na igreja. Mas nós temos que ser mais evangélicos ou mais evangelho e menos teólogos. Porque é o evangelho que muda as pessoas. Jesus nunca pregou teologia, Jesus pregou a palavra. Jesus não ensinou teologia, Jesus ensinou sobre o reino. E quantas vezes nós estamos presos, falando muito de teologia e esquecendo do reino. Quanto mais simples nós formos na entrega das respostas, mais efetivos nós vamos ser. Nós temos que responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. O que a pessoa está passando? O que a pessoa está sofrendo? Tem igreja que está pronta para o século 20. Só que o século 20 já passou. Nós estamos no século 21. Nós temos que mudar. Se nós não mudássemos o nosso método de fazer, nós não estaríamos alcançando pessoas agora. Esse tempo veio para quebrar todos os paradigmas. Essa mensagem, por exemplo, é gravada, mas nós queremos alcançar várias pessoas de qualquer jeito. Nós temos que ser simples, mas nós temos que alcançar o coração das pessoas. Como é que um pregador do Evangelho, como é que a igreja que é portadora da palavra de Deus para o mundo é irrelevante? Não pode ser. Seja como Jesus. Jesus foi simples. Eu quero ser simples, eu quero ter uma igreja simples. Terceiro, invista tempo na vida das pessoas interessadas. Se você quiser ser um agente de reconciliação, aprenda como Jesus a investir tempo na vida das pessoas que estão abertas para receber a palavra, independente de quem elas sejam. Capítulo 3, versículo 4 e 5. Perguntou Nicodemos. Jesus tinha dito para ele que ele precisava nascer de novo se ele quisesse entrar no reino. E aí ele começa a falar, começa a perguntar: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer.
Aquilo estava sendo inconcebível para Nicodemos. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus investiu tempo. Nicodemos não entendeu, ele explicou de novo. Ele foi paciente. Às vezes a gente quer que a pessoa vá na primeira. A gente tem que gastar tempo, investir. A pessoa vai cair, você vai ajudar a levantar. A pessoa vai desistir, você vai continuar investindo. A pessoa vai vir. Você tem que acreditar nas pessoas. Você tem que investir a sua vida nas pessoas. Ele recebe as pessoas, ele ouve as pessoas, ele fala com pessoas. Como é que você é um líder que não ouve as pessoas, que não fala, que não conversa com ninguém? Não tem como ser assim. Jesus quer nos transformar em agente de reconciliação, mas para isso a gente precisa ir atrás. Jesus ilustra, argumenta, ensina com toda a atenção, e para isso você precisa de tempo. Arruma a sua agenda, para que você possa alcançar mais pessoas para Jesus. A melhor definição de amor é tempo. A melhor definição de amor é tempo. Eu te amo muito, mas eu não tenho tempo para você. Me lembrei agora do namorado que escreveu para a namorada: querida, se é na nossa época, é no Zap, né? Querida, você é a mulher da minha vida. Te amo muito, contudo, não posso ir aí hoje porque está chovendo. A melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo é agora. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Investe o seu tempo. Seja como Jesus. Jesus está disponível. Jesus tem tempo para as pessoas. Jesus ama as pessoas e por isso tem tempo para as pessoas. Quarto lugar: nunca se satisfaça com a vida de religiosidade e superficialidade. Se você quer ser um agente de reconciliação, você não pode se satisfazer com uma vida religiosa e superficial. Verso 3 do capítulo 3, verso 10 do capítulo 3 de João: disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você é religioso. Você é o principal dos religiosos, diz a Bíblia, que ele era o principal. Ele era do Sinédrio, ele era fariseu, ele conhecia a lei, ele era mestre em Israel, mas estava muito raso, superficial. Você estudou, Nicodemos, você conhece muita coisa, mas você ainda não está sabendo o básico, você não está sabendo o essencial. E outra coisa, você não foi profundo na palavra. Tem muita gente que acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe a nada. Se você olhasse para Nicodemos, você diria: esse aí sabe muito, esse aí conhece muito, esse aí pode dar uma aula. Mas quando Jesus começa a interrogar e quando Jesus começa a conversar com ele, ele percebe que Nicodemos ainda está muito além, muito aquém do que ele poderia estar. Você é um mestre, você já é um líder, você já era para estar muito mais. Aí eu me lembro do autor de Hebreus que diz assim: gente, eu queria escrever coisas mais profundas para vocês. Eu queria mostrar coisas assim, especiais. Mas eu tenho que ficar no leitinho, porque vocês ainda não cresceram. Meu Deus do céu, quanta coisa nós estamos perdendo. Quanta coisa nós estamos perdendo porque nós somos rasos. Nós não temos vida com Deus, nós não oramos, não lemos a Bíblia, não desenvolvemos a nossa intimidade. Já somos até líderes, pastores, presbíteros, o que for, mas se você não se aprofundar, você perde muita coisa. Seria, no mínimo, ridículo uma pessoa do meu tamanho
tomar banho na piscina de criança. Não seria estranho? O máximo que podia dizer assim, abalei e calhou. Aí tem muito crente, que já era para estar mergulhando, já era para estar na profundidade, já era para estar ensinando, mas ainda está em águas rasas. Jesus quer te levar para o real e para o profundo, porque Jesus não é raso, Jesus não é profundo, e Jesus está te convidando e me convidando a irmos mais além nesses 40 dias de oração, nesses encontros. Ele quer aprofundar a nossa vida, Ele quer aprofundar as nossas raízes. Quinto, para ser agente de reconciliação, apresente o coração do Evangelho original. Apresente o coração do Evangelho original. João 3, 15 e 16. Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Jesus falando para Nicodemos, já avançado na conversa. E aí ele fala esse versículo, que todos nós conhecemos de cor. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando para quem? Para uma multidão? Para milhares de pessoas? Para a igreja cheia? Não, ele está sentado numa sala, de noite, conversando com uma pessoa. Jesus é surpreendente e nos ensina, porque ele fala do mesmo modo para uma multidão, quanto para uma pessoa. Eu conheço muita gente que quando vai falar, se o público estiver baixo, ele fica desanimado. Se ele se preparou para falar numa célula, para dar uma edificação na célula, e ele esperou 15 pessoas, tem 4, 5 só, ele faz de qualquer maneira. Se vier um, então piorou. Esperou a igreja cheia para pregar, a igreja vazia, e diz assim, eu vou pregar qualquer coisa, porque esses aí... Jesus está falando para uma pessoa, e ele fala da mesma maneira como se ele estivesse falando para 10 mil. Ele fala com o mesmo amor, com o mesmo entusiasmo, e ele diz uma palavra que o Evangelho todo se resume nessa palavra. Algumas pessoas dizem que João 3,16 é o coração da Bíblia, é o cerne do Evangelho, é a explicação simples de tudo. A Bíblia se resume em João 3,16, e ele falou só para Nicodemos. Diz o Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo mais conhecido e mais citado das Escrituras, e ele falou num discipulado pessoal, para um homem que estava buscando a Deus. Você não sabe o que Deus vai fazer através da sua vida. Você não sabe quem é aquela pessoa que está na sua frente. Então fale com amor. Fale de forma direta. Fale de forma real. Faça o seu melhor para Deus. Independente de quem seja, de quantos sejam, faça o melhor. Vai lá e dá o seu melhor. Deus te deu uma célula para você liderar. Deus te deu uma célula para que você seja um líder em treinamento. Deus está te dando a oportunidade, te deu uma sala de aula para você ensinar pessoas preciosas, criança, adulto, eu não sei quem você é no reino, mas faça o que tiver que fazer, mas faça o melhor para Ele. Ame as pessoas. Talvez as pessoas não vão lembrar do que você disse para elas, mas se você amar essa pessoa, ela vai dizer, olha, eu tive um líder de célula, eu tive um discipulador, eu tive um professor que me amava. Seja como Jesus, ame a todos. Amar de modo simples assim. Sexto lugar, leve a mensagem de salvação e não de condenação. Vou repetir.
leve a mensagem de salvação e não de condenação. Jesus não nos chamou para condenar. Jesus nos chamou para proclamar a salvação. Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse o quê? Salvo por meio dele. Aqui é um grande desafio para a igreja. Se Jesus veio não para condenar, mas para salvar, a igreja não pode ser uma casa de condenação, mas sim uma casa de proclamação do Evangelho. E todos nós somos agentes de reconciliação, pregadores da esperança e não do medo. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Nós não fomos chamados para prender ninguém. Tem muito pastor, muito líder que mantém o seu rebanho preso no medo. Olha, se você sair dessa igreja e ir para outra, o Senhor te amaldiçoa. Põe uma doença no seu filho. Tira o seu emprego. Se você não der o dízimo, Deus vai te condenar. Se você não vier ao culto, não vier à célula, Deus vai pesar a mão em cima de você. Deus vai te cobrar. O que é isso? Você é o quê? Você é agente de medo ou você é agente de esperança? Nós somos o povo da inclusão, não da exclusão, gente. Sabe o que as pessoas muitas vezes não conseguem confiar na igreja? Porque a igreja é um lugar de julgamento. Deus está nos chamando para mudar isso. Falei aqui semana passada. Você acha que Deus fica escandalizado com o pecado? A gente chega perto das pessoas e diz, meu Deus. Olha para a sua história. Olha para o seu passado. Olha para as pisadas na bola que você deu. Para, irmão. A igreja não pode entrar nessa onda. A igreja é um lugar de abrigo, de acolhimento, de refúgio, não de colocar mais peso em cima dos outros. Tenho dito aqui, quero pastorear um rebanho de pessoas livres. Você faz aquilo que você quiser. Nessa igreja você não é obrigado a fazer nada. Não pode ser assim. Nós somos voluntários, nós somos livres. Jesus não nos chamou para colocar jugo em cima de ninguém. Versículo 18, capítulo 3, diz a palavra, quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. E quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem condena é a falta de fé, é a incredulidade. E Deus é que vai julgar isso, não é a igreja, não é Jesus, é a própria incredulidade da pessoa que atenta contra ela. Jesus é o reconciliador do mundo. Sétimo lugar e último, apresente a esperança antes do juízo. Apresente a esperança antes do juízo. Versículo 36 do capítulo 3 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É mais uma palavra de Jesus para o mestre da lei Nicodemos. Pastor, nós temos que falar do juízo? Sim. Nós temos que pregar sobre o juízo? Sim. Nós temos que dizer que quem não entrega o coração para Jesus vai ser condenado? Sim. Nós temos que falar que o inferno é uma realidade? Temos.
Mas o foco não pode ser esse. O foco tem que ser vida, salvação, esperança, boas novas de salvação. A gente precisa achar um equilíbrio, porque diz a palavra de Deus que quem tem o Filho tem a vida. 1 João 5,12. Tem muita gente anunciando a morte. Tem muita gente falando de escassez. Tem muita gente profetizando a desgraça. Tem muita gente afundando um outro. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para ensinar que quem tem Jesus tem tudo. Seja como Jesus. Jesus sempre pregou a esperança. E a esperança que você precisa e busca está em Jesus. Vou repetir. A esperança que você precisa e busca está em Jesus. Meus irmãos, nós precisamos, caminhando já para o final, crer e viver e aplicar um evangelho sem medo. O medo é o pecado mais aceito na igreja. A gente condena outros pecados, mas o medo também é um pecado. Sabe por que o medo é muito aceito? Porque o medo aprisiona as pessoas. O medo controla as pessoas. E nós, ao invés de liberarmos as pessoas para viver tudo aquilo que Deus tem para elas, muitas vezes nós queremos controlar a pessoa. Nós precisamos entender que o controle da vida das pessoas não está nas nossas mãos. Deus deu liberdade para os seus filhos. A religião é que trabalha sob a pressão do medo. O evangelho não, o evangelho liberta. O evangelho salva, o evangelho dá esperança, o evangelho traz vida. Tem muita gente que está com medo de pregar a verdade, porque pode perder o membro. Tem muita gente com medo de confrontar com amor, é claro, mas porque pode perder gente da sua célula. Não pode ser assim. Tira o medo do seu coração. Quem anda com o verdadeiro amor, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Como é que você é um crente que vive com medo? Medo de morrer, medo de fracassar, medo de fechar a célula, medo de cair, sei lá, medo de... O que é isso, irmão? O agente do medo é Satanás. Ele prende as pessoas no medo. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas têm que ser honestas e reais. Chega de andar de máscara. Chega de esconder quem a gente realmente é. Onde é que vai ter um lugar para a gente ser o que a gente é de verdade? A igreja precisa ser um lugar de refúgio. Nós temos falado isso. A igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. E se você não pode ser quem você é, você não pode estar numa família. Quem quer uniformidade é seita. A seita que faz tudo ser igualzinho. Todo mundo anda igual, vestido igual, fala igual, pensa igual. Isso é seita, isso não é evangelho. Isso é religião. Jesus faz uma coisa diferente. Ele faz com que nós sejamos um na diversidade. É a unidade na diversidade. Cada um do seu jeito, cada um com o seu dom, cada um da sua maneira, com a sua personalidade, cada um sendo ele mesmo. E aí nós nos juntamos e nos tornamos o corpo de Cristo. O pé sendo pé, a mão sendo mão. Sabe qual que é o problema da igreja? É que a mão quer entrar no lugar do pé. O olho quer dar palpite no joelho. Como é que vai ser isso, irmão? Se Deus te chamou para ser olho, seja olho. Se Deus te chamou para ser pé, seja pé. Larga a mão, fazer a parte dela e cuida da sua parte. Eu tenho dito isso.
Sempre. E às vezes fala brincando, mas é uma realidade. Cada um na sua. E a amizade continua. Não, irmão, eu quero que você seja o que eu quero. O que é isso? Será que Deus nos chamou para isso? Os ministérios são diferentes, os dons são diferentes, as pessoas são diferentes. O que nos une é Cristo. Não, nessa igreja aqui nós não aceitamos esse tipo de gente. Então você devia ser o primeiro a sair. Para e pensa. Nós falamos semana passada que Jesus conversou com uma mulher samaritana, que era uma mulher que já estava indo para o 5º ou sei lá quantos casamentos. E Jesus conversou da mesma maneira com o chefe religioso, Nicodemos. E ele fala para a mulher samaritana a respeito de coisas profundas de adoração, que se fosse nós falaríamos para o Nicodemos, que era o religiosão. E ele chega para o religiosão e fala sobre o novo nascimento. A nossa teologia ia dizer assim: prega sobre o novo nascimento para a mulher, porque é ela que está com a vida toda errada. E para o Nicodemos você ensina sobre adoração. Mas o evangelho é diferente, você tem que estar ligado. Às vezes Deus vai te dar uma estratégia, vai te mostrar um jeito de fazer, e você diz: não, Senhor, mas é totalmente diferente, ninguém nunca fez isso. Então você tem que estar muito afinado e direcionado pelo Espírito Santo. Jesus aceitou da mesma maneira a mulher samaritana, e aceitou Nicodemos, e aceitou tantos outros, e aceitou a Maria Madalena, e aceitou Pedro, e aceitou Paulo, que era perseguidor da igreja, e aceitou a minha vida e a sua vida. Jesus respondeu suas perguntas, Jesus o serviu, Jesus o abençoou. E é uma coisa linda nessa história, irmãos, porque Jesus abriu o coração para abençoar e servir Nicodemos. E lá na frente, quando Jesus morreu na cruz e precisou ser sepultado, o Nicodemos, que foi de noite encontrar Jesus porque tinha medo, porque não queria ser visto com Jesus, vai junto com José de Arimateia a Pilatos e pede autorização para sepultar o corpo de Jesus. Jesus serve a pessoa, e lá na frente Nicodemos serviu a Jesus no seu sepultamento. Eu tenho dito que ser abençoado é receber a bênção, se alegrar com a bênção e passar a bênção para frente. Jesus passou a bênção para frente, e lá na frente a bênção veio para ele mesmo. Abençoa as pessoas, abençoe todas as pessoas, porque você não sabe amanhã quem você vai precisar de te ajudar. Irmãos, as pessoas precisam ser acolhidas, as pessoas precisam ter lugares de confiança. A maior praga que tem na igreja é quando se perde a confiança. Nós precisamos ser pessoas de alta confiança. Nicodemos pôde ir falar com Jesus de noite, e no outro dia não saiu na Folha da Manhã de Jerusalém dizendo: olha, o religiosão foi encontrar com Jesus. Ninguém vazou, ninguém passou por jornalista, ninguém fez fofoca. Confiança, esse é o ambiente que nós precisamos criar. Jesus não expõe ninguém, gente. Por que eu tenho que expor as pessoas? Jesus guarda os segredos. Jesus não julga Nicodemos, Jesus não expõe Nicodemos, pelo contrário, Jesus acolhe Nicodemos. E nós queremos que a igreja seja um lugar onde as pessoas sejam expostas, sejam julgadas, condenadas. Isso não é igreja, isso não é evangelho. Não pode ser dessa maneira.
As pessoas que se encontram com Jesus foram amadas, foram acolhidas. Nós precisamos aprender com isso. E Jesus passou para elas a decisão, porque Jesus nunca tomou decisão por ninguém. Jesus nunca manipulou ninguém. Jesus nunca controlou ninguém. Jesus disse: agora está aqui, você escolhe o que você quer. Como é que eu e você queremos controlar as pessoas e dizer às pessoas o que elas têm que fazer? Não existe isso. Isso não é evangelho. O evangelho real é lugar de encontro. Está escrito, Romanos 5,11. Já terminando, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Nós temos uma missão de resgatar e reconciliar pessoas. Não vacila, não retroceda, continua firme na missão que Jesus te confiou. Eu aprendi com um líder aqui que toda vez que uma pessoa quer desistir, antes de anunciar, a gente pede à pessoa: ajoelha e entrega para Jesus o ministério que Ele te confiou. Ajoelha e diz: Jesus, eu não quero mais. Aí depois você sai do grupo, você pede demissão do ministério. Mas primeiro você entrega a Jesus. Entrega a sua liderança a Jesus. Pastor, eu não quero ser mais líder. Você vai para casa, entrega a sua liderança a Jesus, porque foi Ele que te deu. E depois você volta aqui que eu homologo. Será que Jesus te chamou para retroceder ou para avançar? Continua firme na missão que Ele te confiou. Outra coisa, irmão, seja normal. Parece até uma coisa boba de falar, mas nós temos que ser normais. Seja você, seja normal, seja gente. Gente chora, gente se desespera, gente irrita os outros. Seja você mesmo. E Deus vai levantar alguém para te aturar. Louvado seja Deus por isso. E você melhora para facilitar a vida dos outros. E seja normal. Para de implicar com coisa boba. Para de arrumar problema. É muita gente cri-cri. Como diria um amigo meu, é muita gente problemática. 1 metro quadrado. Melhora a sua cabeça. José era o cara descomplicado. É para ser o quê? Escravo? Ele era o escravo. É para ser prisioneiro? É para ser prisioneiro. Ele podia ser governador. Foi bem, em tudo. Para de reclamar. Fique em paz com as pessoas. Você é agente de reconciliação, você não é agente de briga. Me lembro na escola como é que a gente fazia. Quando 2 pessoas se desentendiam, ao invés da gente apaziguar, aí o cara riscava um risco no meio assim e dizia: quem pisar dessa risca aqui está pisando na mãe do outro. Daqui a pouco que é isso? Tem muito crente assim. Tem 2 irmãos que estão assim mais ou menos estranhando. Ele, ao invés de apagar o fogo, ele joga gasolina. Falou mesmo. E falou mais, você não sabe tudo. O que é isso, irmão? A Bíblia diz que o Filho de Deus é pacificador e vai ser conhecido como pacificador. Se você não é pacificador, você não está parecendo com o Filho de Deus, não. Você é agente de reconciliação, promove a paz, levanta a bandeira branca, para de brigar. Não conte os segredos que as pessoas te contaram. Você não tem o direito de expor as pessoas. Cuidado com isso. Eu tenho dito a líderes: o dia que você perder a confiança, entrega a sua liderança, porque você perdeu tudo. Apresente o evangelho original. Não julga ninguém. Seja pregador da esperança. João 3:21, e com esse texto eu termino. Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Que coisa, hein, irmão? A pessoa olhar para mim e para você e dizer assim: eu estou vendo Deus na sua vida.
Eu estou vendo que aquilo que você faz porque Deus está contigo. Na verdade não é você, é Deus que está fazendo. Você é um homem de Deus que abençoa a minha vida. Você é uma mulher de Deus que abençoa a minha vida. Como a mulher lá disse para Eliseu, a sunamita. Essa hora a gente já vai esquecendo, trocando os personagens. Ele disse, eu estou vendo que você é um homem de Deus. Jesus está dizendo para que vejam claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Não é você, é Deus fazendo. Quando as pessoas olham para nós, que as pessoas possam ver que quem está fazendo não é método, não é princípio, não é célula, não é eclesiologia, é Deus que está atuando no nosso meio. O amor de Deus é o caminho para encontrar qualquer coisa que foi perdida. A única coisa que fará você não desistir das pessoas é o amor. E quando você amar, faz favor, ama até o fim. Amém? Ame até o fim. Ama mais uma vez. E dessa vez, melhor, quem sabe. Que Deus te abençoe.